Olá, bem-vinda e bem-vindo. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. Durante o mês de junho se comemora o orgulho LGBTQIAP+, e o objetivo desse vídeo de hoje é falar sobre, afinal de contas, o que se tem de orgulhar, de o que se tem que, afinal de contas, de conquistas, quais são os desafios, e tem muito desafio por aí, fazer algumas críticas e algumas ponderações sobre o que tem sido feito e o que não tem sido feito até esse momento, e projetar, na verdade, quais são as demandas desse grupo, né? Birosca News é esse quadro que eu faço aqui todas as quartas-feiras, que é discutindo questões relacionadas ao direito. Esse conteúdo fica disponível no youtube.com/c/Alexandre Bahia e também podcast do Birosca News disponível no Deezer, no Spotify, em várias outras plataformas. Eu tenho tentado também, intercalando entre os episódios propriamente do Birosca News, fazer algumas inserções off, principalmente lá no meu podcast. Então, se você gostar desses conteúdos, curta, compartilhe, assine o canal tanto no YouTube ou, se você preferir, o canal lá no podcast, no Spotify, no Deezer, enfim, para acompanhar aí todas as discussões a cada semana, pelo menos um novo episódio. Pois bem, eu tinha colocado no meu Instagram para que as pessoas se manifestassem dizendo qual uma sugestão para o tema de hoje, e uma sugestão que apareceu mais de uma vez, e aí eu queria agradecer inclusive o professor Paulino, que foi ele primeiro a me chamar a atenção com relação a isso, foi a questão da parada do orgulho LGBTQIA+. Particularmente, a fala da deputada, a fala da deputada por São Paulo, que discursou na parada, e ela ela faz uma participação extremamente importante. E aí eu queria, na verdade, falar sobre, a partir da fala, a partir das discussões que houve na parada nesse final de semana, falar sobre quais são as conquistas, quais são os desafios, onde é que nós estamos nessa questão. É certo que nos últimos anos a gente passou por uma série de retrocessos no que tange a discussão ao reconhecimento de direitos de pessoas LGBT+ no Brasil. Pelo menos no nível do discurso, tanto no Congresso Nacional quanto principalmente no Poder Executivo. Os últimos anos foram de bastante retrocesso e foram extintos órgãos como um Conselho Nacional de Combate à Discriminação, que visava justamente tratar dessas questões. Foi tirado do DISC 180 a possibilidade de se falar sobre, de denunciar a homofobia. Na verdade, a ex-ministra dos Direitos Humanos queria, ao contrário, criminalizar a homossexualidade com o uso do DISC 180, enfim, coisas desse tipo. Vários projetos de lei também bastante complicados, bastante problemáticos via Congresso Nacional. Por outro lado, desde 2011 que o Poder Judiciário no Brasil, particularmente o STF, vem reconhecendo direitos da minoria LGBTQIA+. Na verdade, eu estou falando desde 2011, mas se a gente considerar as primeiras decisões no Brasil, elas vieram lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e do TRF4, sediado também no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e de lá vieram as primeiras decisões para reconhecer direitos de natureza previdenciária, na área da saúde, direitos como, por exemplo, de acompanhar o companheiro ou companheira em caso de internação, com relação ao plano de saúde, com relação a aposentadorias e pensões, divisão de bens, o reconhecimento de uniões estáveis. Então, desde mais ou menos o ano 2000 até 2011, a gente tinha decisões esparsas. Alguns tribunais concediam, outros não, até que em 2011 a gente tem a decisão do STF sobre a união homoafetiva. 2 anos depois, um provimento, uma norma do CNJ reconhecendo o casamento. Então o STF reconhece a união estável, 2 anos depois o CNJ reconhece o casamento. De lá para cá, o STF, o STJ também,
vem reconhecendo uma série de outros direitos, inclusive em 2019, reconhecida a omissão justamente do Poder Legislativo brasileiro, do Legislativo Federal brasileiro, em criminalizar a homofobia, a transfobia, e aí então o STF reconhece que estas são uma forma de racismo e que até que o Congresso faça uma lei que seja aplicada a lei do racismo. No meio dessas decisões aí, uma série de outras decisões, direito de pessoas trans poderem fazer a mudança do nome e do gênero no registro de nascimento, enfim, uma série de decisões. No entanto, quando a gente olha a legislação brasileira, a gente percebe que existe um total de 0 leis federais tratando de direitos da minoria LGBT+. Leis que sejam voltadas a essa minoria. Não existem leis federais. Existem algumas leis estaduais, existem algumas leis municipais, decretos também, que vão falar sobre o uso do nome social, que vão falar sobre punição pecuniária, né, punição de responsabilidade civil para estabelecimentos, para pessoas jurídicas, no caso de São Paulo, inclusive pessoas físicas, que cometerem atos de discriminação e violência. Mas não existe nenhuma lei federal. E isso coloca o Brasil numa posição muito singular, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma série de direitos que são garantidos através de decisões judiciais, a gente tem um total de 0 leis federais, como eu estou dizendo, garantindo esses mesmos direitos. Paradoxalmente, ou não, a gente tem também alguns decretos, atos do Poder Executivo, federal inclusive, mas também estaduais e municipais, que garantem alguns direitos, como a questão do uso do nome social para travestis e pessoas trans, como eu falei, mas também alguns reconhecimentos do ponto de vista previdenciário. Antes da decisão do STF reconhecer a união estável, já havia por parte do INSS, por força de uma ação lá do TRF4, a possibilidade de reconhecimento de direitos previdenciários. Já havia uma normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar para reconhecer uniões homoafetivas para efeito de planos de saúde, seguros, imposto de renda. Então já havia normativas na Receita Federal nesse sentido, mas sempre dentro do limite do que o Poder Executivo pode fazer, porque esse mesmo Poder Executivo nunca enviou um projeto de lei para o Congresso Nacional, projetos de lei do Presidente da República para o Congresso Nacional para tratar direitos da minoria LGBTQIA+. É verdade que, por exemplo, durante os dois primeiros governos do presidente Lula, houve conferências nacionais, houve programas como Brasil Sem Homofobia, mas de todas essas movimentações não adveio sequer uma lei. E não adveio sequer um projeto de lei que esse mesmo governo federal pudesse ter enviado ao Congresso Nacional. E isso é muito ruim, isso é muito triste, porque coloca o Brasil na lanterna dos países da América Latina, das 3 Américas, se a gente considerar então também o Caribe, a América do Norte e a América Central, todas as Américas e o Caribe, o Brasil fica na lanterninha mesmo, porque nós temos esse total de 0 leis. Exceto um país ou outro que ainda tem legislações repressivas, como a Jamaica, por exemplo. Todos os demais países da América Latina e Caribe possuem alguma legislação favorável à minoria LGBTQIA+. Os casos de criminalização são muito esparsos e se devem a algumas pequenas ilhas da América Caribenha. Mas do restante dos países da América continental, vamos dizer assim, todos eles possuem alguma legislação que preveja união estável, que preveja direitos previdenciários, que preveja a criminalização da violência, alguma coisa. E o Brasil fica nessa posição absurda de ter um total de 0 leis. Durante esse mês, durante especificamente a parada LGBT de São Paulo, LGBT+, São Paulo, eu fiquei muito feliz, até emocionado, de ver a propaganda de uma secretaria do governo federal falando que pessoas LGBT importam, pessoas LGBT mais existem, elas importam, elas precisam ser abraçadas, protegidas, reconhecidos seus direitos da mesma medida em que todas as demais pessoas, e esse é um aspecto importante ser dito,
Pessoas LGBT+, não querem mais direitos, não querem super direitos, eles querem exatamente os mesmos direitos que todas as demais pessoas possuem. E reconhecer direitos para pessoas LGBT+, não diminui em nenhuma medida, em ponto nenhum, os direitos que as demais pessoas já possuem, né? Uh, mas, e aqui para finalizar esse vídeo, é extremamente importante a gente chamar a atenção de que ainda é muito pouco. Eu fico muito feliz e emocionado de ver o que foi a parada LGBT+, de São Paulo desse final de semana que passou, onde 4 milhões de pessoas estiveram nas ruas, puderam respirar aliviadas depois de uma época de muito retrocesso, como eu disse. Eu fico muito feliz e emocionado até de ver uma Secretaria de Estado de Governo, do governo federal, falando expressamente sobre a importância, os direitos e da existência de pessoas LGBT+, mas, para finalizar o vídeo, a gente precisa de muito mais do que isso. Nós precisamos de projetos de lei, nós precisamos de leis e, infelizmente, não me parece ser esse o horizonte deste atual governo. Felizmente, nós temos deputadas e deputados e senadoras e senadores comprometidos com essa causa, mas, assim como já aconteceu com todos os projetos de lei que já foram apresentados no passado, e foram muitos e sobre variados temas, se não houver uma política de Estado, uma política de governo, pelo menos deste governo, para aprovação desses projetos, o que vai acontecer com esses projetos presentes, já tramitando, e eventuais projetos futuros, é o mesmo que aconteceu com todos os demais no passado. Eles vão ficar ali sem qualquer tramitação até serem arquivados por falta de deliberação do Congresso Nacional. Nesse mês, então, e nessa semana em que se fala tanto sobre o orgulho, a própria parada, enfim, nós temos algumas coisas para comemorar, mas ainda temos muito que caminhar. A ausência de leis federais, ela coloca toda a minoria LGBT numa posição de vulnerabilidade, de precariedade, que é incompatível com o Estado Democrático de Direito. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, assine os nossos canais e comente se você concorda, o que você acha que precisa ser mudado. Na semana que vem eu volto para falar de mais alguma coisa maluca, absurda,